Bom, vambora para mais um Acorda Vascão, torcedor vascaíno. Mas olha, diferente do que eu costumo fazer aqui nos meus vídeos, principalmente pela parte da manhã, eu não quero começar introduzindo e falando sobre aquilo que eu irei abordar durante esse vídeo. Eu quero começar desabafando e principalmente deixando bem claro que quando as coisas têm que ser certas, elas são. Tanto prejudicaram o Vasco da Gama, né? Tanto tentaram bater, tanto tentaram excluir, tanto perseguiram o Vasco nesses últimos meses. E eu coloco aqui, ó, na ponta do lápis e conto, inclusive, tudo que já aconteceu. O Vasco em menos de 3 meses já teve um fechamento do Maracanã, sem nenhum tipo de motivo, e é claro, ficou nítido que esse fechamento se deu apenas para que o Vasco não atuasse nesse próximo sábado contra o Fluminense no estádio Mário Filho, na casa do torcedor vascaíno, na casa do futebol carioca. O Vasco já teve São Januário fechado, sem nenhum tipo de motivo também, um motivo ridículo por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, o fechamento de São Januário, que até agora ninguém conseguiu entender o que levou a isso. O Vasco já teve o STJD tentando aumentar a punição de 4 para 5, 6, 7 jogos em um julgamento marcado que não deu em nada. O Vasco já teve vários jogos sendo prejudicados pela CBF por erros vergonhosos de arbitragem. Então a gente consegue contar tudo o que já aconteceu se tratando de Vasco. Porém, torcedor, eu vou ser muito sincero, eu vou ser muito honesto. A gente, infelizmente, já se acostumou com essa vergonha se tratando da arbitragem do futebol brasileiro. A gente, infelizmente, já se acostumou com essa vergonha no Superior Tribunal de Justiça Desportiva se tratando de erros contra o Vasco da Gama e dessa perseguição que acontece dentro do futebol contra o Vasco. Mas o que mais me decepcionou nesses últimos meses foi o fechamento de São Januário, o que foi ridículo a decisão dizendo que as ruas eram estreitas, dizendo que haviam bêbados, pessoas embriagadas ao entorno do estádio, e principalmente esse fechamento do Maracanã nesses últimos dias, no final de agosto, alegando que teria que acontecer uma melhora do gramado. Porém, sabemos muito bem que o fechamento não se deu apenas pela melhora no gramado, mas para impedir o Vasco de atuar contra o Fluminense no Maracanã. É medo do Vasco da Gama. Vocês têm medo do Vasco da Gama. É ridículo o que vocês estão fazendo. É tão vergonhoso, é tão descarado. Vocês não têm vergonha do que estão fazendo, que no domingo vai ter uma final no dia 17 de julho e o Vasco está impedido de atuar no dia 16. O Maracanã só será reaberto para a final, para o jogo do Flamengo. Um clássico não poderá ser jogado no maior estádio do mundo e no palco do futebol carioca. Um clássico não poderá ser palco de um palco dos clássicos. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Mas sabe o que é, torcedor? Quando as coisas estão certas, quando o Vasco, na minha opinião, caminha pelo lado certo, não dá errado. Isso é no Vasco, isso é na sua vida, isso é em qualquer lugar. O Vasco está caminhando no lado certo, então nada de errado vai acontecer. Eles fecharam o Maracanã. Só que eles esqueceram, tanto a Fla contra o Flu, que eles teriam jogos. Flamengo e Fluminense teriam jogos. E o Flamengo teve. Ontem, pelo fato do Maracanã estar fechado, por um motivo vergonhoso de medo do Vasco de atuar dentro do Maracanã contra o Fluminense no Clássico, eles tomaram uma lapada. Tomaram uma chacotada. Uma chicotada, melhor dizendo, para o Atlético Paranaense em Cariacica. Olha, torcedor, eu sou vascaíno, bato no peito e falo que eu sou Vasco, e todos sabem muito bem disso, meu amor pelo Vasco da Gama. Mas a gente sabe que o Flamengo dificilmente dentro do Maracanã tomaria de 3 para o Atlético Paranaense. Então eu falo, bem feito, bem feito. Vocês são tão burros, e olha só, não tô batendo em instituição Flamengo, não tô batendo em torcida, eu tô falando por parte da diretoria. Vocês são tão burros em fechar o Maracanã com medo do Vasco atuar contra o Fluminense, nesse próximo sábado no estádio Mário Filho, que vocês ontem tomaram um piau pro Atlético Paranaense. Se esse jogo fosse no Maracanã, vocês não levariam esse piau ontem que aconteceu em Cariacica. Meu amigo, quando você tá andando do lado certo, as coisas acontecem do lado certo. E antes que você pergunte, Lucas, mas o Maracanã não teria que fechar para a final? Não, torcedor, não teria, porque naturalmente, devido à data FIFA, o futebol brasileiro ficou quase 2 semanas parado. Então não tinha necessidade de fechar o Maracanã. O Maracanã já ficaria sem partidas por causa da data FIFA. Eles fecharam para que o Vasco não atuasse no Maracanã no clássico contra o Fluminense e tivesse que levar essa partida para o Newton Santos. Ó, parabéns, vocês conseguiram. Olha a vergonha que aconteceu. E se preparem, porque domingo virá uma vergonha ainda maior para vocês na final da Copa do Brasil.
E não para por aí, porque eu quero falar mais, quero desabafar mais. Pois ontem em Cariacica aconteceu um monte de vergonha. Vergonha vinda por parte de alguns torcedores. Não vou generalizar, por parte de alguns torcedores. Mas já que isso aconteceu pelo lado do Vasco, eu como um vascaíno, criador de conteúdo do Vasco, eu tenho que falar. Em vários jogos do Flamengo já aconteceram problemas. Já houve invasão em final de Sul-Americana, já houve invasão em final de Copa do Brasil. Esse ano, uma torcedora do Palmeiras foi vítima e levou-se a óbito por um problema contra a torcida do Flamengo. E ontem em Cariacica houve problema do lado de fora do estádio, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Lucas, você quer criar um problema com a torcida do Flamengo? Não. Poderia estar falando da torcida do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Corinthians, mas eu quero defender o lado do Vasco. Sou vascaíno. Então a pergunta que eu faço não é nem sequer direcionada à diretoria de Flamengo nem nada do tipo. É só uma pergunta aos órgãos que controlam o futebol. STJD, Ministério Público, o que seja. Será que a mesma coisa que aconteceu com o Vasco vai acontecer com eles? Porque já foram tantos problemas com a mesma torcida e eu nunca vi esse tratamento tão hostil como foi contra o Vasco nesses últimos meses. Por quê? A pergunta que eu faço é, por quê? Por que tanta perseguição apenas para um lado? Por que dois pesos e duas medidas? Por quê? Fica a dúvida, fica o questionamento. E vocês correram atrás, fecharam o Maracanã e agora assumam o BO que vocês mesmos assinaram. É assim que eu começo esse Acorda Vascão, de uma maneira diferente. Porque olha, torcedor, temos muitas informações para trazer a vocês. Porém, deixe aí nos comentários, é claro, se você curtiu aí essas palavras. Porque temos que falar, temos que nos posicionar, temos que abrir a nossa boca e representar o nosso Vasco da Gama. Sempre sou um canal de Vasco, sempre com muito respeito a cada instituição do futebol carioca e brasileiro. Antes de começar de fato o vídeo agora, rapidinho, só quero pedir para você que está aí do outro lado se inscrever, porque falta pouco para a gente chegar aí à marca dos 110 mil inscritos, falta pouquíssimo, então contamos com a sua ajuda e não esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental, principalmente se você curtiu aí esse discurso, e é claro, aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, até porque o Vasco sábado tem clássico. Acho que sábado enfrenta o Fluminense, não no Maraca, mas no estádio Newton Santos. E ontem foi o primeiro dia de treino no estádio que será o palco desse clássico contra o Fluminense. E olha, torcedor, é uma missão difícil. Ramon Herrodias terá pela frente uma missão muito complicada. Uma missão de quebrar um jejum de 4 anos sem vencer o Fluminense. O time que sempre foi tratado como freguês pela torcida vascaína. A gente sempre soube, era enfrentar o Fluminense ou o Botafogo e ganhar 3 pontos. Isso era fato. E entre ali os anos de 2014, 2012, né, a 2016, era sempre Flamengo também. Era Flamengo, Fluminense e Botafogo. Pegar os 3 é pancada nos clássicos. E o Fluminense era o maior freguês de todos esses. Infelizmente, as coisas estão tão ruins para o lado do Vasco, que o Vasco não vence o seu maior não, mas acredito que o segundo maior rival aqui do estado do Rio de Janeiro há exatamente 4 anos que o Vasco não vence esse clássico. Então é foco total, inclusive a situação de pressão, mesmo que o momento esteja leve, o Vasco hoje está pressionado, precisa vencer, principalmente pela tabela hoje do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda é o 18º colocado, o Vasco ainda precisa sair do rebaixamento, o Vasco ainda precisa pontuar. Então esse jogo é importantíssimo, tem um clima de decisão, tem um clima de final. E a pressão é tão grande, como a gente trouxe aqui a vocês, que desde 2006, um time que não conquistou pontos como o Vasco da Gama, não, ou seja, um time que teve a mesma pontuação do Vasco nesse primeiro turno, até, né, uma pontuação limite, apenas 2 conseguiram livrar. Ou seja, é uma situação difícil. O Vasco se livrando entrará para a história. Para vocês terem noção, aquele time do Fluminense de 2009 que se livrou foi um desses times com uma arrancada histórica e o outro em 2006, que foi o time do Ceará. Então, torcedor, é realmente um momento muito complicado, é um momento de pressão, mas Ramon Herrodias, junto com o seu elenco, está focado nessa virada de chave. Inclusive, ontem foi muito importante a liberação de São Januário, pois isso trouxe um ânimo a mais, um fôlego a mais para o elenco do Vasco. Ramon Herrodias se posicionou aí através de suas redes sociais, celebrando o retorno, né, a reabertura dos portões do Caldeirão. Ele colocou: feliz pela liberação do nosso estádio. Vamos Vasco. O filho dele também, Emiliano Dias, se posicionou: Vasco da Gama, acredita, juntos, estádio São Januário liberado. Então os dois muito animados com essa liberação do Caldeirão. A gente vê que tanto Ramon quanto também
Emiliano Dias vivem o Vasco da Gama diariamente. Olha, torcedor, isso é muito legal. E para relembrar um pouquinho, ainda mais, do que hoje acontece dentro do Vasco, se tratando desse sentimento interno de o Vasco não cai, de família, de união, dê uma olhada aí nas palavras do próprio Ramon Dias, naquela entrevista coletiva após a partida contra o Bahia, onde ele bateu na mesa e falou: façam o que façam, o Vasco não cai. Increíble fue. Increíble lo que hace la gente de Vasco. Increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, ¿eh? No vamos a ascender, no vamos a descender. Hagan lo que hagan. Torcedor vascaíno, então a empolgação, o ânimo é grande. É muito bom saber que hoje temos na beirada de campo Ramon Dias. E olha, até para trazer informações importantes aqui a vocês neste Acorda Vascão. O clima é bom, o clima é gostoso, o clima é de fato de preparação para o clássico desse próximo sábado, mas o Vasco trabalha também fora das quatro linhas, pensando num jogo que estará acontecendo apenas no mês que vem, no dia 7 de outubro. Esse jogo é um Vasco e São Paulo. Então, torcedor, esse jogo está marcado atualmente para o estádio Mané Garrincha. Mas ontem, após a liberação de São Januário, o Lúcio Barbosa informou, e é uma verdade, o Vasco hoje trabalha com uma frente interna para tentar alterar o local dessa partida. O jogo estava marcado para o estádio Mané Garrincha. O Vasco, nesse momento, com a liberação de São Januário, tenta trazer esse jogo novamente para o Rio de Janeiro e desistir, é claro, de levar essa partida para Brasília contra a equipe do São Paulo. Essa partida será dia 7 ainda e o Vasco busca desistir, cancelar a transferência desse jogo para Brasília e trazê-la novamente para o Caldeirão. Essa é a informação, torcedor. Então o Vasco fazendo de tudo aí fora das quatro linhas, fora dessa frente de dentro de campo, né, para reformar não, né, mas reconquistar um espaço perdido no futebol brasileiro, principalmente se tratando de Brasileirão. Esse é o Vasco, torcedor. Vamos até o fim. Vamos juntos com o Ramon Dias, a sua comissão técnica e o elenco Cruz Maltino. O Vasco não cai. E se depender de mais de 20 milhões de torcedores espalhados norte a sul desse país, veremos um ano muito bom ainda nesse 2023. Vamos que vamos! Sábado é dia de clássico. Faltam 2 dias e a gente fica por aqui com esse Acorda Vascão. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.